criminoso tem que cumprir o que a lei estabelece como pena para ele. Então não é passar a mão na cabeça de marginal. Não é uma lei diferente para um cidadão e diferente para outro, não. A lei é igual para todos, ou pelo menos deveria ser. Então fica aqui esse nosso recado, nosso protesto aqui de milhares de brasileiros, talvez milhões pelo Brasil, que estão indignados. Não aguentam mais tanta corrupção, tanto vagabundo conseguindo se dar bem, burlando a lei, pagando advogado que cobra milhões para defendê-los porque tem conchavo na corte mais alta. Vocês viram aí no vídeo a hipocrisia da extrema-direita, o que o Flávio Bolsonaro pensava antes do pai virar presidente, antes de sair as denúncias da rachadinha. Ali era uma manifestação, né, apoiando a Lava Jato. Ele e o irmão. E ele dizendo assim, chega de vagabundo se dar bem nesse país, pagando advogados caríssimos, porque tem conchavo na corte. Foi justamente o que aconteceu para anular os processos dele de rachadinha, conseguiu um foro privilegiado que ele nem tinha direito, mas conseguiu se livrar e virou senador. Ele diz que a lei é igual para todo mundo. Agora ele não quer que seja igual para o pai. Eles estão coagindo, que já é uma coisa que está no Código Penal. Você não pode coagir a justiça. Eles estão coagindo. Não sei como o Malafaia ainda não foi processado, porque eles estão tentando coagir e obstruir o processo há 3 anos, né? E aí diz assim, mas não descumpriu a medida cautelar. O Cacai, que é o advogado criminalista melhor do Brasil, o melhor criminalista do Brasil, ele citou e relembrou isso. Quando Moraes determinou as cautelares, a defesa entrou com embargos e garantiu que o Bolsonaro não iria descumprir mais. O que aconteceu? Ele descumpriu. Então o papel do juiz é fazê-las cumprir, determinando as sanções cabíveis, né? Que no caso era a prisão domiciliar. Porque ele diz, ele não proibiu meu pai de dar entrevista. Ele não proibiu de dar entrevista, mas proibiu de incitar, entrar ao vivo com a tornozeleira eletrônica, numa manifestação que está tentando coagir o Congresso para votar uma anistia inconstitucional e para pressionar o Supremo Tribunal Federal. É diferente de dar uma entrevista. Você dá uma entrevista a um jornalista ali, sentado e tal, é uma coisa. Você está movendo, usando a sua imagem para inflar uma manifestação contra o Supremo, contra os poderes, é sim contra as cautelares que o ministro tinha determinado. Que ele proibiu de publicar em redes de terceiro e tal, foi o que ele fez. Tanto que ele achou errado, eles mesmos se desmentem. Tanto ele achou errado que ele apagou a publicação. Se ele não achasse errado, ele tinha deixado a publicação. Ele apagou porque ele percebeu que cometeu um erro. E aí ele estava aí na avenida com um Bolsonaro de papelão. Porque vocês lembram que eles zoavam tanto o Aécio de papelão, quando eles não eram tão aliados do Aécio, né? Teve um tempo que a extrema-direita não era tão junta. Eles zoavam o Aécio de papelão, especialmente o MBL. Dilma de papelão, fazia o boneco, a Carla Zambelli faria vários bonecos dos ministros do Supremo, boneco inflado, boneco de papelão. Agora ele está levando o pai de papelão, porque o pai está preso e não pôde ir. Ele levou no trio elétrico o Bolsonaro de papelão. E veja que ele dizia que a lei é igual para todos. Agora imagine aí se pessoas com camisa vermelha do MST, do PT, da esquerda, fossem quebrar o Palácio dos Bandeirantes em São Paulo, a sede do tribunal, fizesse toda aquela bagunça na Assembleia Legislativa. Eu queria ver se o bolsonarismo de São Paulo e o Tarcísio iriam pedir anistia para a esquerda, que neles estão dizendo, não foi nada não, era velho com Bíblia na mão, eram senhorinhas, um passeio de domingo com Bíblia na mão. A investigação séria da Polícia Federal, que durou meses e meses, corroborada pela PGR, com provas, fiscalizada, com testemunhas, com delação, com grampos, com tudo mais, mostra que eles queriam, sim, implantar estado de sítio, e ele não negou, mas fica dizendo que pensar não é crime, e queriam matar o ministro do Supremo e o presidente eleito e o vice-presidente. Se tivesse um plano para matar o pai dele, eles iam dizer isso, que pensar não é crime, que é tudo direito de expressão, defendendo a anistia inconstitucional? É inconstitucional. Já foi dito por os juristas e eles estão pressionando o Alcolumbre por 2 coisas inconstitucionais. Caçar o ministro sem crime nenhum, ou até mais se eles conseguissem caçar um, e
não obedecer mais ao Supremo e também anular todos os processos com essa tal anistia que é inconstitucional. Ou seja, o mundo dá voltas e você vê as máscaras caírem. Antes do poder, tem que acabar com isso daí, tem que acabar com o corrupto, tá ok, tá ok. Agora eles defendem a impunidade, são contra o judiciário, se diziam patriotas, estão defendendo os Estados Unidos arrasar com o Brasil. Essas tarifas vai causar um prejuízo enorme e querem colocar no colo do Lula, que nem os gargantos de aluguel da CNN e de outros canais, ficam tentando botar a culpa no Lula e ignorando que quem está lá é o Eduardo Bolsonaro, a mando do pai e do irmão, para colocar essas taxas no Brasil.